Então, Nina, a Vera mudou meu tema, tá? Esse tema aí a gente já estudou. São os problemas morais em relação ao suicídio, né? A gente estudou, fui até eu que fiz, tá? Então, o tema de hoje, ela me para eu falar sobre fatalidade e pressentimento, que é um caso que tem, vou ler já, que é um caso que tem na revista Espírita, eu vou falar daqui a pouquinho qual que é, tá bom? É só para avisar o pessoal aí que vai ler o banner, né? Então o tema não é esse. Então vamos aqui ler o nosso evangelho, essa prece para iniciar o estudo dessa tarde. Vamos ler no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 22, que tem até a ver com o que a gente vai estudar. Que o subtítulo é Se fosse o homem de bem, teria morrido. E diz assim, é uma mensagem de Fénelon. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa, do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais. Antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto a arte concluiu sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada, conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem à liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a anular o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece o mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair do pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Vamos fazer nosso oi, Beth. Boa tarde. Então vamos fazer nossa prece. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, dizendo assim: Pai querido, aqui nós mais uma vez reunidos para o estudo da doutrina espírita e rogando a Ti a possibilidade do entendimento da lição, mas sobretudo, Pai amigo, a certeza, a fé no Senhor, a certeza do futuro, a certeza que Tu sabes bem o que fazes e que todos os acontecimentos em nossas vidas, por mais que nos sejam dolorosas, têm um motivo. Ajuda-nos, Pai,
a sermos resignados, a não nos revoltarmos, a suportarmos as provas que nós mesmos escolhemos e não lembramos, para que possamos progredir cada vez mais, buscando aquela felicidade tão almejada e a perfeição que tu esperas de nós. Que seja em teu nome, amado, em nome de Jesus, nosso mestre e amigo, em nome dos amigos que conduzem os estudos na internet, que possamos iniciar o estudo da tarde de hoje. Que assim possa ser. Boa tarde, Nilbert. Então, essa lição que a gente leu aqui, vocês vão entender quando a gente lê o exemplo, né, que Kardec dá lá na Revista Espírita, que fala, que tem um pouco a ver com essa lição, né? O importante daqui é a gente fixar e principalmente nos lembrarmos do dia a dia da seguinte frase: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Né? Muitas vezes acontecimentos ocorrem nas nossas vidas, dos familiares, dos vizinhos, e a gente não compreende. A gente acha que está tendo alguma injustiça, que a gente faz nada acontece, né? A gente tem sempre esses pensamentos aí equivocados. Então, que a gente tem que aprender a não censurar o que a gente ainda não pode compreender, lembrando-se sempre de que Deus é justo em todas as coisas, como diz Fenelon, né? Então, muitas vezes, como ele coloca aqui, o que nos parece um mal é um bem, né? A gente tem até aquele nosso lado, né? Os males que vêm para o bem. Isso é uma grande verdade, né? Muitos acontecimentos que na primeira visão, no primeiro momento, para a gente é um mal, nos fazem refletir, né? Seja uma doença, seja o desencarne de um ente amigo, querido, enfim, a perda de um emprego, né? Perda de um emprego, eu conheço um rapaz que foi demitido e foi um desespero, ele não ficou nem 3 meses no novo emprego e entrou num desespero e ele escreveu para os espíritos. Por quê? Porque estava tudo indo certo, estava tão bem lá e eu fazendo meu trabalho direitinho, enfim, porque Deus é isso, porque nada que eu faço eu consigo, eu estudo, eu faço pós-graduação, eu faço isso. E de repente esse rapaz, uns 5 meses depois, foi chamado para um outro emprego, aonde é realmente da área dele, porque no anterior ele estava aprendendo, e foi chamado para um emprego que paga muito melhor, que é a área dele, e já está lá há algum tempo, né? E os espíritos até responderam na época, né, para que ele tivesse paciência, que aquilo era o necessário para ele, aquela dificuldade, que eles mais ou menos assim, que o sol vai brilhar no futuro. Lógico que isso é muito vago, né? A gente não sabe se esse futuro é daqui a 5 meses, daqui a 4 anos, ou o futuro em termos de espírito, né? Mas o importante é que a gente tenha essa confiança aí, né? Essa confiança aí na certeza de que Deus é justo e que a gente passa por aquilo que a gente tem que passar. As provas nós que escolhemos antes de reencarnar. E a gente tem o instinto dessa aqui, a lembrança, o pressentimento dessas provas. Deus vai nos situando, né, colocando onde a gente tem que estar para vivenciar essas provas aí. E os bons espíritos vão nos ajudar e também, infelizmente, os maus vão tentar nos prejudicar. Mas aí cabe a nós fazermos a escolha entre o bem e o mal, né? Ou seja, é o livre-arbítrio. A decisão é sempre nossa. Boa tarde, Sonata, Antônio, sejam bem-vindos. Então, o estudo de hoje, que a Vera pediu para a gente fazer,
O título é A Fatalidade e os Pressentimentos, está lá na revista de 1858. A Nina colocou aí, né? E Kardec coloca, ele vai passar um exemplo, né, de uma pessoa que se comunica, responde com eles, e por conta desse caso ele vai fazer umas perguntas para São Luís, tá? E diz assim: um dos nossos correspondentes nos escreveu o que segue. No mês de setembro último, uma embarcação leve, fazendo a travessia quer que a Ostende, foi surpreendida por um tempo agitado e pela noite. O barquinho só sobra e das 8 pessoas que o tripulavam, 4 perecem. Né? Então, tinham 8 pessoas no barco, 4 desencarnaram. As outras 4, entre as quais esse rapaz se encontrava, né, esse que está contando a história, conseguiram se manter aqui. Permanecemos toda a noite nessa horrível posição, sem outra perspectiva do que a morte, que nos parecia inevitável e da qual experimentamos todas as angústias. Ao amanhecer, tendo o vento nos levado à costa, pudemos ganhar a terra a nado. Por que, aí pergunta ele, né, na correspondência que ele tem, por que nesse perigo igual para todos, só 4 pessoas sucumbiram? Que, ainda bem, né, Jandira? O que houve ali, né? Você pensou, ficou pensando, refletindo, provavelmente você tinha bons sentimentos, tá? Na sua intuição buscando ajuda, né? Era como se fosse um grito de pedido de ajuda, e seus guias, seu espírito protetor, os bons espíritos, enfim, provavelmente te intuíram a sair daquele, tirar aquele pensamento, né? A mudar aí de, graças a Deus, que você conseguiu. Niana, não sei, ela falou para eu fazer, ela mandou eu fazer esse estudo hoje. Ela me falou, ela me mandou um e-mail falando que o tema era esse. Ela fez esse estudo semana passada? Depois disso que você entrou para a doutrina, né? Até para você poder entender, né? Entender o que é o suicídio, o porquê que não vale a pena cometer o suicídio, saber por que a gente passa por provações, dificuldades, né? Saber o porquê que a gente está encarnado. A doutrina nos ajuda nisso. Então, Nina, ela botou esse estudo para o dia 5, porém ela me mandou um e-mail dizendo que era para eu fazer o 5, que ela faria um outro. Bom, as pessoas aqui que estão presentes, alguém estava no dia 5, já estudaram sobre fatalidade, pressentimento, querem que a gente refaça o estudo, querem falar sobre outra coisa, enfim. A gente pode tentar alguma outra coisa. Se você estava presente aqui no dia 5, algum de vocês, Beth, Julinha, não estava, né? Bom, então vamos estar, porque assim, é um tema bastante interessante, importante, penso eu, porque a gente vivencia isso diariamente, né? Então a gente... Você estava, Luiz, e foi sobre fatalidade preta? A Vera, tadinha, anda muito sobrecarregada. Foi, né? Ela anda muito sobrecarregada, então ela deve ter confundido, eu não sei. Porque até o tema de hoje eu também já fiz. Então eu falei para ela, Vera, eu já fiz esse tema. Ela, eu me confundi e tal, e botou. Ela tá muito sobrecarregada, o Diane ainda por cima, então. Mas vamos estudando, porque assim, cada um, né? Ela pensou em algumas coisas, eu posso ter pensado em outras. Vamos ver o que a gente consegue fazer. E como tem pessoas aqui, me parece que só a Luísa estava, então dá pra gente tudo. Pois é, né, Bruno? Pois é. Não é, e é necessário, né? Aquela pessoa que fala, eu já li o livro dos Espíritos todo.
É para ler, reler, uma vez que a gente é espírita e que a gente tem a doutrina espírita como uma filosofia de vida, a gente tem que estar sempre, até porque a gente comete erros ainda e muitas vezes uma página que a gente leu naquele dia evita que a gente cometa um determinado erro ligado àquele conteúdo, né? Então é necessário estar. Quem não sabe que não deve fazer mal a ninguém, quem não sabe que tem que perdoar, quem não sabe que Deus é sabedoria e justo, e sabe tudo isso, né? Mas a gente já sabe praticar? Já consegue em tempo integral? Não, né? Então tem que ficar realmente reestudando, relendo, enfim. Pois é, né, Bruno? É verdade. Então vamos seguir, né? Aí o rapaz aqui então pergunta, que por que nesse perigo igual, que era igual para todos, né? Todos estavam no barco, só 4 pessoas que desencarnaram. Anotei que por minha parte é a 6ª ou 7ª vez que escapo de um perigo tão iminente e quase nas mesmas circunstâncias. Sou verdadeiramente levado a crer que o invisível me protege. Que fiz para isso? Não sei muito. Sou sem importância e sem utilidade neste mundo. E não me gabo de valer mais do que os outros. Longe disso. Havia entre as vítimas do acidente um digno eclesiástico, modelo de evangélicas, e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, que iam cumprir uma santa missão de caridade cristã. A fatalidade me parece ter um grande papel no meu destino. Os espíritos nela não estariam para alguma coisa? Seria possível ter por eles uma explicação a esse respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que ou afastam os perigos que nos ameaçam? Aí Kardec coloca que, conforme o desejo desse correspondente, ele dirigiu as perguntas, que ele vai falar as seguintes, ao espírito de São Luís, que gosta de se comunicar conosco todas as vezes que há uma instrução útil para dar, né? Então aqui, primeiro a gente vê a questão aqui, né, que é uma surpresa para essa pessoa, né, por que é um modelo digno eclesiástico, modelo de virtudes evangélicas desencarnou, uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, os dois iam fazer caridade, por que eles desencarnaram e ele que era ele até se desqualifica que não me gabo de valer mais do que os outros, sou sem utilidade nesse mundo. Por que ele continuava vivo, encarnado, e aquelas pessoas que eram mais úteis tinham desencarnado, né? E aí, uma parte a gente consegue explicar, claro, cada caso é um caso, mas uma parte a gente consegue explicar com a lição que a gente leu aqui de abertura, né, do Evangelho. Porque talvez eles já tenham cumprido a programação deles, né? E ele coloca aqui, como a gente leu, a verdadeira liberdade para o espírito é quando ele está desencarnado, né? Estando na Terra, encarnado, é como se fosse um cativeiro para a gente, né? Então, de repente, eles já concluíram eles, aquela que foi programada para esta encarnação, e chegou o momento. Mas é difícil, muito difícil a gente ter essa visão, principalmente quando é filho, né? Quando enfim, alguém que a gente tem uma ligação afetiva importante. Então a gente tem que aprender a olhar por essa ótica, né? Lógico, a gente vai sofrer pela distância física, né? A gente vai chorar, mas vamos tentar ver pelo lado bom. Poxa, meu filho está, pelo que a gente conhecia da criatura, está num patamar melhor, ele está conseguindo, ele venceu nessa encarnação, mais uma etapa, né? Ele está evoluindo, e vamos tentar ver por esse ângulo. Oi, Nininha, boa tarde, seja bem-vinda. Estar desencarnado, né, Bruno? É bem melhor que estar encarnado, ou encarnado se a consciência é devedora. Lógico que tem esse porém, né? Porque se a consciência entre aspas, né, é uma fuga para o espírito. Tenta
muitas vezes, o desespero da reencarnação, quando está desencarnado, justamente porque está com a consciência ali em luta, né? Reconhece, né? Você tem uma amplitude do seu raciocínio, porque está livre do corpo, conhece todas as suas dificuldades, os seus erros, e muitas vezes ele pede, assim, forma de sofrimento mesmo, que quer reencarnar como forma de quitação de débito, né? Alguns até em questão de fuga, mas enfim. Tem um caminho reto, né? Que a gente, ou tentando, a gente não passa por isso, né? É muito melhor, obviamente, estar desencarnado desde que seja no momento certo, né, Jandira? No momento certo. Acusa mesmo, né? A gente lê aí nos livros o desespero para reencarnar quando existe essa consciência, esse reconhecimento aí dos erros cometidos, né? Então vamos lá, começando as perguntas aqui, que Kardec faz a São Luís. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo, e quando dele escapa, é um outro espírito que afasta? A resposta de São Luís. Quando o espírito se encarna, escolhe uma prova. Escolhendo-a, se faz uma espécie de destino, que não pode mais conjurar, uma vez que a ele está submetido. Ele está falando aqui das provas físicas. Conservando o espírito no seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre o Senhor para suportar ou repelir a prova. Um bom espírito, vendo-o enfraquecer, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um mau espírito inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e amedrontá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todo entrave. Então, veja o que a gente entende disso. Não pode. Não vai ser o espírito que vai ocasionar, né? Se cita pra gente um desencarne, como esse exemplo aí, lá no barco, vai morrer afogado, a gente vai passar por aquilo. Aquilo foi determinado antes da encarnação, né? Isso foi determinado antes. O bom espírito vai ajudar, o mau espírito vai tentar prejudicar, porém, a escolha da pessoa, né? Então, a gente tem que aprender isso. Eu não cometi erro porque eu fui induzida ao erro porque eu estava obsediado, e aí, não. Eu, por minhas tendências, atraí o mau espírito que alimentou os pensamentos que tinha, e aí eu cometi um erro. Né? Da mesma forma, é o bom espírito. Não adianta ficar escrevendo para o plano espiritual perguntando se eu devo ir pelo caminho pelo direito ou pelo esquerdo. Eles não vão te dar o caminho, né? Eles vão te ajudar por intuição, né? Te estimular, mas não vão dizer o que você tem que fazer. Até porque está no nosso instinto isso. A gente sabe porque a gente tem um planejamento e Deus vai nos situando aí na vida onde a gente tem que estar. Então, o que fica claro da resposta de São Luís é que a gente passa pela prova, na questão da prova física, e que lá a gente, quando fez a programação, a gente fez uma espécie de destino. E a gente está submetido a essa prova. Ponto. Na questão das fatalidades morais, vai depender da nossa conduta. A gente tem o livre-arbítrio, vai depender da nossa escolha entre o bem e o mal. E aí o bom espírito vai atuar e o mau espírito vai atuar. Então a escolha é nossa. E não quer ouvir. Pois é, a gente quase sempre pergunta o que já sabe e o que não quer ouvir. E aí a gente tende a reclamar, né, Bruno? Às vezes eu vejo as pessoas assim, mas não disse nada, só falou, ore, confie na carta, só disse...
Mas qual vai ser o seu mérito se o Espírito disser o que você tem que fazer? Aí o mérito é do Espírito, não é seu, né? Então você não progrediu nada. É que tem, você pode pegar orientações, estímulos, mas a escolha tem que ser sua, né? Não, é o contrário, Nininha. É uma espécie de destino, porque a gente tem na nossa cabeça que o destino é uma coisa que está programada e a gente não muda, né? Só que assim, a gente sabe que o destino nesse significado não existe, né? A gente muda porque a gente tem um livre-arbítrio. Porém, quando ele fala aqui que quando das provas físicas, isso foi escolhido lá antes de reencarnar. Então, seria uma espécie de destino, passar por aquela situação. Lá no livro dos Espíritos, ele fala sobre isso, né? No capítulo que fala da fatalidade, é o capítulo 10, a partir da questão 851. Tem justamente esse questionamento aí. E ele fala que se está predestinado, se aquilo foi na tua programação um desencarne desta forma, né, em questões física, aquilo vai acontecer. Você vai ser situado de uma forma para passar por aquele tipo de desencarne. É isso que ele fala, né? Então, claro, a gente conhece casos aí que até a gente lê nos livros, ou conhece casos aí de pessoas que depois a espiritualidade veio esclarecer, que teve um tempo a mais para ficar, tá? Com tanto, mas a pessoa estava progredindo tanto, fazendo tanto bem, enfim, estava sendo útil tanto para ele como para a sociedade, que foi dado mais um tempinho para aquela pessoa, né? Mas o tipo de desencarne, se ela tem que passar por aquilo, se está na programação dela, está ali. Por isso que ele fala, né? Uma espécie de destino, né? Mais ou menos isso. Então, continuando aqui. Na questão 2, pergunta Kardec a São Luís. Quando o homem está no ponto de perecer por acidente, me parece que o livre-arbítrio nisso não vale nada. Pergunto, pois, se é um mau espírito que provoca esse acidente, ele é, de algum modo, o agente. E, no caso em que se livra do perigo, se um bom espírito vem em sua ajuda. Eu percebi assim, o Kardec é assim, né? Ele é bastante insistente na pergunta, né? A gente vê que, às vezes, o próprio espírito, quando respondia, era até meio curto e grosso, né? Falava assim, já falei isso, mas é porque Kardec tinha certeza se aquilo que ele estava recebendo era realmente aquilo, enfim, então ele insistia. E a gente percebe que essas perguntas são um tanto quanto repetitivas, mas porque ele quer ter certeza se o espírito vai agir naquela ação ou não. O espírito mal foi lá e virou o barco, e aí o espírito bom foi lá e salvou essas 4 pessoas. Entendeu? Ele quer saber exatamente isso. Então ele torna a perguntar, né? E olha o que São Luís responde quando ele pergunta isso. Foi o espírito mal que provocou a gente? E foi o espírito bom que ajudou as 4 pessoas? Resposta de São Luís. O bom espírito ou o mau espírito não pode, senão, sugerir bons ou maus pensamentos segundo a sua natureza. Então, sugerir pensamentos. O acidente está marcado no destino do homem. E a gente vê isso lá no Livro dos Espíritos, quando fala de fatalidade, né? Fatalidade. O que é fatalidade para a gente? Existe fatalidade? Os Espíritos dizem que só existe fatalidade, que é a morte. A morte é a única coisa que é fatal. E que é nas escolhas das provas, o único momento. O restante é tudo programação, não existe fatalidade. Então, lá no Livro dos Espíritos, eles colocam que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. E ele torna a repetir lá também. Falo das físicas.
Pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio com o bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, alguém terá que matar para se passar pela prova? Mas aí é aquela questão, né? A morte violenta. Não de assassinato. Porém, Jesus disse. É difícil mesmo, menininha. Eu também acho, assim, é um pouco complicado. Mas é quando Jesus fala, né? O escândalo há de vir, mas ai por quem ele venha. E eu vejo da seguinte forma, pela explicação dos espíritos. Num planeta de provas e expiações, infelizmente, ainda há espíritos assassinos. Se ainda há neste planeta uma coisa, é você reencarnar num planeta melhor, que você sabe que já não vai ter mais isso. Mas num planeta onde a gente sabe que ainda habitam espíritos inferiores, ainda, infelizmente, será que ainda se pratique isso. Então, se vai se praticar, é aquilo. O escândalo há de vir. Vai vir. Mas ai por quem ele venha, né? Mas que fique bem claro isso, que uma morte violenta não necessariamente seria um assassinato. Mas Deus pode se utilizar desse recurso se aquela pessoa tem que passar pela prova. Mas uma coisa que tem que ficar clara é aquela questão, né? Ah, mas eu matei, então na outra eu vou morrer assassinado. Isso tem que sair do nosso pensamento, porque infelizmente muitos de nós ainda têm esse conceito equivocado, né? Às vezes vem algum leigo perguntante, então se eu matei na próxima vida, eu fui assassinado por quê? Porque provavelmente ele assassinou na outra vida. Não necessariamente, né? Então isso tudo a gente tem que ter muito cuidado para quando a gente for dar essas explicações para quem não estuda a doutrina espírita. Agora, que realmente eu também vejo. Oi, mana. Boa tarde. Que eu também vejo que é complicado. Por quê? Porque é difícil a gente aceitar que Deus, a gente vê dessa forma, a gente dá a ver como homem, né? Deus programou assim. Vai ter um homem, um filho meu, que eu criei, que vai matar o outro, porque o outro tem que passar por aquela prova. E não é assim que acontece. Na verdade, eu que estou infringindo a lei de Deus. E eu que tenho que entrar em acordo com a lei de Deus. Então isso acontece porque eu erro. Não é Deus que programa assim. Deus não programa... Pois é, né, Neninha? Seria uma bola de neve. Aí não ia acabar nunca, né? Ia viver assim. Isso não existe. Então eu tenho que parar de ver que é Deus que está programando. Fui eu que situação. Eu que criei todo esse contexto para que por algum motivo eu passasse por uma morte violenta. Né? Não é programação de Deus. É uma programação reencarnatória de acordo com as minhas escolhas. Por isso que os espíritos deixam bem claro aqui que fala da fatalidade. Ele fala das provas físicas. Essa foi escolhida antes de encarnar. E eu vou passar por aquilo por necessidade. Mas quando se trata das provas morais, né, as tentações que a gente passa, as nossas rebeldias, as nossas inimizades, o sofrimento vai depender de mim. Se eu vou ceder ao bem ou ao mal, né? Se eu vou sofrer porque eu arrumei uma confusão, porque eu estou alimentando mal, porque eu estou fazendo fofoca, porque eu me magoei com a pessoa e não sei perdoar, e por aí vai. Aí, na questão moral, a escolha é nossa. Então, aí, né? Aí não tem fatalidade, a gente muda. A gente pode mudar. É aquela questão lá do Evangelho que fala dos tormentos que é a gente que escolhe. Muitas vezes a gente está passando por dificuldades hoje por erros que cometemos agora, porque a gente não era nem para a gente passar por aquilo, não estava na nossa programação, mas a gente fez a escolha errada. E aí a gente está sofrendo. E aí a gente pergunta, mas por quê? O que será que eu fiz na outra encarnação? Eu devo ter... Não, eu estou fazendo a escolha errada. Né? É igual o marido, né? Marido
que a pessoa arruma um marido, que sofre com aquele marido, aí muda de marido, continua sofrendo, está fazendo as escolhas erradas, mas acha que está na programação, porque ela deve ter feito muita coisa ruim, enganado muito, e agora vem com um monte de marido que está... Ela fez a escolha errada, ela está sofrendo porque ela está escolhendo errado, né? Não era para ela passar por nada daquilo. Então é uma questão muito delicada que a gente tem que refletir também. Quando a gente está passando por um sofrimento, perguntar: qual é o aprendizado que eu estou tendo com isso? Né? Quais foram as minhas tendências quando eu quis escolher esse caminho? Foi a do mal? Quando a gente fala mal, soa uma coisa muito ruim, mas é o mal aquele sentimento de egoísmo, de orgulho, de querer aparecer, de querer ser mais que o outro, às vezes até uma questão de baixa autoestima, e aí para a gente trabalhar essa baixa autoestima, a gente acaba atropelando os outros, né? Então a gente tem que se questionar em relação a essas dificuldades que a gente passa por isso. Boa tarde, Verônica. Então, continuando aqui, a resposta de São Luís, né? O bom espírito ou o mal não pode senão sugerir bons ou maus pensamentos. O acidente está marcado no destino do homem. Quando a tua vida é posta em perigo, trata-se de uma advertência que tu mesmo a desejaste, de desviares do mal e de tornares melhor. Às vezes alguém pede a paralisia. Como meio até a pessoa está tão, como o Bruno falou, eu estou sofrendo tanto lá e preciso encarnar, mas eu tenho medo de sucumbir, então me põe paralítico para que eu não cometa isso ou aquilo. E aí o acidente fica paralítico, mas foi uma escolha dele, né? Mas é difícil entender isso, mas é uma escolha do espírito. O Bruno coloca: há quem diga que a humanidade é tão devedora que ela está passível de sofrer qualquer tipo de calamidade de prova. Na verdade, Bruno, a gente vê isso lá no Evangelho, acho que no capítulo 3, quando fala dos planetas, né? É a ação desse planeta no momento, né? Por ser um planeta, ele coloca lá que a Terra é um planeta de provas e expiações, que é a característica de planeta que ainda tem pessoas, ele coloca lá, chama a gente até de rebelde, né? Fala, local de espíritos rebeldes, ou seja, a gente já conhece a lei, mas a gente continua errando, está mais naquela fase inicial lá ignorante, a gente está ainda sabendo e errando. Mas o próprio planeta tem que passar pelas transformações físicas, né? E que são as calamidades que a gente vê por aí, né? Os furacões, enfim. E isso é utilizado, por conta da transformação do planeta, é utilizado como uma forma de prova física também. Por isso que lá passou a tsunami e o rapaz mergulhou, quando voltou já tinha passado. E ele permaneceu vivo, né? Um brasileiro, não me lembro exatamente. Quando ele viu, estava tudo destruído. Naquele momento ele mergulhou. O que será, né? E tantos outros casos, né? Tantas outras situações. Então, voltando aqui, tua vida é posta em perigo, é uma advertência que a gente mesmo escolhe, que a gente desejou para que a gente não se desviasse do mal e nos tornasse melhor. Tem um caso que não sei se um de vocês já ouviu ou sabe em que livro que está, mas é um caso contado por Chico Xavier, que esclarecia que ele recebia uma pessoa que já tinha sido amputada uma perna, outra perna, um braço, enfim, e porque tinha isquemias e ia sendo amputada. E parece que também a criatura era surda, muda, enfim, tinha muitas limitações físicas. Até que por último, os braços foram cortados. Chico de Francisco, né, Beth? Eu vou contar mais ou menos, mas eu não sei o detalhe da história, mas só para vocês entenderem a misericórdia divina, né? E o Emmanuel explica para Chico que, na verdade, mesmo com todas aquelas limitações de retardo mental, tudo que ele tinha, não andava, não tinha perna, né? Ele ainda
e programava na mente dele o suicídio. E como meios bons espíritos fizeram ele perder tudo, os braços, as pernas, tudo, para que ele não conseguisse de forma alguma se suicidar. Porque ele já vinha de muitas e muitas encarnações se suicidando. Né? Então, na verdade, a gente olhando daqui, a gente vê como, coitado, né? É um sofredor. Já não fala, não ouve, não tem perna, agora não tem braço. Meu Deus, é um pedacinho tronco. Né? Enfim, pra gente, coitado. Mas, olhando do outro lado, é Deus agindo, dando a possibilidade de retorno para aquela criatura, de seguimento, para que ele não venha falir novamente e fique estagnado. Né? Difícil esse entendimento, é muito difícil, né? O Bruno coloca assim, é estranho escolhermos este ou aquele tipo de privação do lado de lá e depois do lado de cá praguejarmos. É difícil, né? Mas por quê? Porque falta fé. Né? Falta na gente fé no futuro, certeza absoluta do futuro. A gente ainda não se vê como espírito, né? O querido Altivo falava muito isso. A gente sabe tudo de espírito, fala tudo de espírito, mas não vive ainda como espírito. Né? Porque na hora que o desespero bate, o problema bate, a gente se desespera, a gente se descabela e, enfim. A gente ainda não tem uma postura do que a gente já sabe, que somos espíritos, estamos momentaneamente encarnados, daqui a pouco a gente não vai estar mais. E a gente vai reencarnar de novo, e a gente está aqui para progredir, não para brincar, para festejar, né? Tem uma frase de Joana assim, você não veio aqui para a Terra para brincar, se divertir, passear, isso e aquilo. Você veio para progredir. Então não entre em desespero se você não consegue fazer essas coisas. Ainda bem que você está utilizando o seu tempo de forma útil, né? Estudando, fazendo bem, ajudando, trabalhando. Então a gente tem que parar de blasfemar pelo trabalho, que tem que trabalhar de manhã. Não, a gente tem que aprender a agradecer que tem um trabalho, né? Que a gente pode ser útil. E por aí vai. Eu já vi gente dizer o contrário de coitada. Esse aí deve ter sido... Pois é essa nossa péssima mania de julgamento, né? Provavelmente, Bruno, eu falo por mim, Sandra, não conseguiria passar por uma prova dessa. Seria muito difícil. Eu não faria uma escolha dessa. Eu acho que mesmo desencarnada, eu não escolheria ficar paralítica. Porque é uma aprovação muito difícil, espírito. Tem que ser um espírito que já está com algum entendimento, já está mais amadurecido. Eu não teria coragem, não teria. Entendeu? Então, muitas vezes a gente qualifica o outro, né? Ou julga, coitado, foi isso, foi aquilo, é um dever. Não. Ele está muito além de você já, porque ele já consegue passar por uma prova dessa. Né? Claro que a gente vê os que estão revoltados, mas a gente vê muita gente bem. Muita gente bem. Não, faz isso não, Bruno. Faz isso não. Eu acho que eu não seria tão útil. Né? Eu acho que eu entraria num quadro mais depressivo. Então não seria um momento ainda para mim vir numa aprovação tão grande assim. Né? Deus sabe, até porque a gente pode até escolher a prova, mas a gente só vai reencarnar e passar por aquela prova se os espíritos permitirem, porque eles sabem qual é a nossa condição. Muitas vezes a gente quer muita coisa para acreditar, como você falou, a gente está com a consciência tão pesada, a gente quer lá o que está tudo, e os espíritos estão vendo que não vai ser assim, que não vai dar, que a gente não vai dar conta, então vamos devagar, né? Então é tudo, quando a gente tem condição de fazer essas escolhas, é tudo em comum acordo, né? Então, continuando aqui. Quando tu escapas desse perigo, diz São Luís, né, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos fortemente, segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. O mau espírito sobrevindo, digo mal, subentendendo-se que o mal ainda está nele, né? Porque não existe mau espírito
eternamente. Esse mau espírito, pensas que escaparás do mesmo modo de outros perigos e deixas de novo tuas paixões se desencadearem. Então, na verdade, você vê, os espíritos entram aí alimentando os pensamentos, ou estimulando, enfim, de alguma forma, do bem ou do mal, mas não provocam o acidente. Na questão 3, andar um pouquinho, né? Porque faltam só 15 minutos. A questão 3, Kardec pergunta: a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossas vidas seria, pois, ainda o efeito do nosso livre-arbítrio? Responde novamente São Luís: tu mesmo escolheste tua prova. Né? Então, é livre-arbítrio, nossa, mesmo sendo destinos materiais. Quanto mais ela é rude, melhor tu a suportas, mais tu te elevas. Então, quanto mais ela for difícil, mais a gente suportar, mais a gente está se elevando. Aqueles que passam sua vida em abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos que permanecem estacionários. Né? Porque não está, será que está crescendo? Como é que vai crescer na abundância e na felicidade? Difícil, né? A gente cresce passando pelas dificuldades. A gente cresce, que não é passar pela dificuldade, não é sofrer. Passar pela dificuldade é aprender. Muitos de nós sofremos, né? Por quê? Como a gente falou, mas como colocar aí anteriormente. Porque a gente não aceita, porque a gente é rebelde. Por isso que a gente sofre. Mas se a gente entende que aquela dificuldade é para o nosso crescimento, a gente não sofre. A gente passa pela dificuldade e muitas vezes vence, né? Então, fazer bem essa diferença entre dificuldade e sofrimento. Continuando aqui. Então, quem vive na abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos que permanecem estacionários. Assim, o número dos infortunados sobrepuja em muito o dos felizes deste mundo, tendo em vista que os espíritos procuram em maior parte a prova que lhes será mais frutífera. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossas alegrias. Aliás, a vida mais feliz ela é sempre agitada, não seria isso senão pela ausência da dor. Né? Então fica bem claro aí. Questão 4, Kardec pergunta: compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não nos explica se certos espíritos... Olha ele de novo, né? Ele é muito insistente. Se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente. Ele quer saber mesmo se ele botou a mão lá e fez o barco virar. Suponhamos, ele dá um exemplo, que no momento em que um homem passa sobre uma ponte, essa ponte se desmorona. O que impeliu o homem a passar nessa ponte? Olha a resposta de São Luís. Quando um homem passa sobre uma ponte que deve se romper, não é um espírito que o conduz a passar nessa ponte. É o instinto do seu destino que para lá o leva. É o que ele tá também, a gente aprende lá na fatalidade. Eu tinha anotado aqui. Agora eu não sei onde põe. Mas, enfim, está lá no capítulo da Lei da Liberdade, no subitem fatalidade, quando ele fala do instinto, né? Que é o que a gente tem. Que agora eu não estou achando onde eu anotei, mas está lá, gente, em algum canto. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente. Ai. Bom, agora assim, rápido, eu não consigo achar. Mas, enfim. Tá lá em Fatalidade, quando ele fala isso, que quando a gente escolhe uma prova, existe o nosso instinto, chama de instinto do seu destino, que também ele fala lá no Livro dos Espíritos, que é como se fosse um pressentimento. Pressentimento é o quê? Algo vago, não é uma coisa definida. É algo vago. Então ele tem aquele pressentimento
que ele tem que estar chegando o momento da prova dele. Ele não sabe assim, eu vou passar pelaquela ponte porque eu tenho que desencarnar com a ponte em cima de mim e ela vai quebrar assim que eu passar. Não, não existe isso. Isso não seria pressentimento, né? Já está dizendo, já é um aviso logo, né? Pressentimento. Pressentimento é algo vago. Ele tem aquela sensação e aí ele é conduzido. Mas por quê? Porque houve toda aquela programação, tá lá no espírito dele, no perispírito dele, tudo bonitinho, registrado, que ele teria que passar por essa prova. Então, São Luís deixa bem claro que não é um espírito que conduz, é o seu destino que para lá o leva. E aí Kardec pergunta, mas o que faz desmoronar a ponte? Sim, Marina. Tem o pressentimento, que aí a gente tem que ver a questão, aí é outra questão. É um pressentimento que, na verdade, são avisos. Aí é questão até de mediunidade, né? Muitas vezes são os espíritos que vêm informar a essa criatura sobre alguns acontecimentos. Então, é um tipo que a gente vê lá no livro dos médiuns, que é a mediunidade por pressentimento, tá? Aqui são sentimentos vagos que ele, por isso que é pressentimentos, né? Que ele tem antes do acontecimento. Mas por quê? Porque está registrado ali. Claro, de acordo com a evolução de cada um, até dá, né? Eu, por exemplo, creio que Chico Xavier sabia muito bem o momento dele. E que ele deve ter saído do corpo assim tranquilamente, enfim. Agora, imagina eu saber que daqui a meia hora meu prédio vai desmoronar e eu vou morrer soterrada. Eu tenho um piti louco. Não tenho ainda esse desprendimento, essa tranquilidade. Até porque a gente sabe dos nossos erros, né? A gente sabe que a gente ainda vai desencarnar e a consciência ainda vai pesar, porque a gente ainda não consciente, a gente sabe disso, né? A gente sabe que cada um sabe das suas limitações. Então, na verdade, eu até brinco, né? Eu não tenho medo de desencarnar, eu tenho vergonha. Eu morro, e quando eu vou na casa espírita, é uma coisa absurda, né? Mas eu tô sendo sincera. Eu entro lá de cabeça baixa, a impressão que me dá é que todos os espíritos da casa estão me olhando. Né? Às vezes, quando eu vou fazer o evangelho aqui no lar, eu já começo falando, gente, desculpa, mas hoje eu tive um comportamento inadequado no trabalho, eu tô morrendo de vergonha, eu sei. E eu não preciso nem falar, né? Eles estão vendo. Então, às vezes, a gente vai desencarnar, vai mostrar o que agora? Ainda não tem quase nada para mostrar, ainda tem um monte de coisa para viver, para trabalhar, né? Enfim. Então, assim, há casos e casos. Há pessoas que recebem numa boa, outras já é mais complicado, né? Então, vamos lá. Então, o que fez desmoronar a ponte? A resposta é bem mudanças naturais. A matéria tem nela as suas causas de destruição. Então, alguma coisa ali está na matéria, né? Lá, a lei da destruição. Vai acontecer. No caso do qual se trata o espírito, tendo necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças naturais, recorrerá antes à intuição espiritual. Então, se ele tiver que recorrer a um elemento estranho à sua natureza para que ele possa mover as forças naturais, antes de mais nada, ele vai recorrer à intuição espiritual. Assim, tal ponte adiante se rompe, né? A água tendo desconjuntado as pedras, a ferrugem tendo corroído, pende a ponte, enfim. O Espírito, digo eu, insinuará antes ao homem para que passe por essa ponte do que fazer romper uma outra sob seus passos. Entendeu? Então, ele não vai romper a ponte. A ponte, por destruição normal, por conta da água, do vento, do frio, enfim, ela vai desmoronar. Então, se ele precisar, ele pode insinuar ao homem para que passe por essa ponte. Aliás, responde São Luís, tendes uma prova material do que eu adianto. Qualquer acidente que chegue sempre naturalmente, quer dizer, de causas que se ligam umas às outras e se conduzem insensivelmente. Na 6. Ah, tá bom, Nina.
Outra pergunta. Tomemos um outro caso no qual a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Por exemplo, um homem mal intencionado atira sobre mim, a bala me roça, não me atinge. Um espírito benevolente pode tê-la desviado? A resposta é única, monossilábica, não. Né? Então, assim, não foi por destruição da matéria, mas como a gente já citou aí, né, alguém que tenta assassinar. Só que passa de raspão, não me atinge. O espírito que desviou? Não. Pergunta novamente, por quê? Porque a gente já leu lá, está na nossa programação, a escolha das provas físicas violentas são nossas. Se tiver que ser, se estiver na programação, vai acontecer. Na 7, Kardec pergunta: os espíritos podem nos advertir diretamente de um perigo? Resposta: não, continua um fato que parece confirmá-lo, né? Ele vai contar um caso. Uma mulher saía de sua casa e seguia pelo bulevar. Uma voz íntima lhe diz: vai-te, retorna para a tua casa. Ela hesita. Essa mesma voz se faz ouvir várias vezes. Então ela volta sobre seus passos, mas reconsiderando-se, ela se diz: que vou fazer em minha casa? Dela sair é sem dúvida um efeito de minha imaginação, pensa ela. Então ela continua o seu caminho. Veja bem, isso não é pressentimento, ela foi avisada, né? Avisada, volte para sua casa, retorne para a tua casa. Então ela continua o seu caminho. Há alguns passos dali, uma viga que se soltou de uma casa, a cabeça e a derruba inconsciente. Qual era essa voz? Não foi um pressentimento do que ia acontecer com essa mulher? Resposta: a do instinto. É a voz do instinto. Não é pressentimento, porque o pressentimento não tem essas características, né? Ele coloca aqui: nenhum pressentimento tem tais caracteres, sempre são vagos. É uma sensação. Então, ela foi a voz do instinto dizendo o que ela tinha que fazer. E a 8, a última pergunta, né? Estamos correndo um pouquinho porque já está no final, tá, gente? E a gente não pode ultrapassar porque vai ter a palestra. Que entendeis pela voz do instinto? Entendo que o espírito, antes de reencarnar, tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando essas têm um caráter saliente, delas conserva uma espécie de impressão no foro íntimo, e essa impressão, despertando quando o momento se aproxima, se torna pressentimento. Então, ele deixa bem claro o que é a voz do instinto. A gente, quando vai reencarnar, a gente tem uma programação. E a gente sabe todos os acontecimentos da nossa existência. Você vai vir assim, vai crescer, vai estudar tal coisa, vai ter uma família assim, vai ter não sei quantos filhos, vai ter a doença tal, vai... Porém, naquela que tem caráter saliente, tipo uma morte violenta, né? Ele vai conservar uma espécie de impressão no foro íntimo que vai ser despertada quando esse momento está se aproximando. E isso é que é o pressentimento, né? E aí o Kardec faz uma nota que essas explicações estão lá, está falando aqui dos acontecimentos materiais, mas que no Livro dos Espíritos ele fala também da fatalidade moral, né? Que é todo esse capítulo que a gente falou, que eu até, vocês leiam depois, é o capítulo 10, lá do Livro dos Espíritos, é questão 8, 5 e diante. É bem grande, por isso que não tem como a gente falar aqui. Mas eu vejo assim, como um dos capítulos muito importantes, né? Porque a gente entende que fatalidade é algo inevitável. E fatalidade para a gente, para os espíritos, é só o momento da morte. Vai ter que desencarnar e ponto. Aquilo é inevitável. Da mesma forma é na escolha das provas. Se eu escolher aquilo, aquilo também é inevitável, né? Tem não, Nina. Você pode até colocar aí, Nina, a questão aí dos temas, tá? Se você acha que é importante colocar. Mas depois eu falo com a Vela em off. Então, fica claro aqui que a fatalidade, ela existe unicamente pela escolha que a gente faz quando a gente reencarna de uma determinada prova pela qual a gente vai passar, tá?
E sempre lembrar que a prova física está lá. É isso que a gente definiu como fatalidade. Mas a prova moral vai depender da gente, das escolhas que nós vamos fazer utilizando do nosso livre-arbítrio. Tá bom? Bom, esse foi o estudo de hoje sobre fatalidade e pressentimento, para a gente tentar os nossos pressentimentos, para a gente sintonia, né, com o bem, para que a gente possa captar essas orientações dos nossos bons espíritos, né, os nossos anjos de guarda, e não dar muita atenção àqueles espíritos ainda infelizes que tentam nos desviar do caminho do bem. Né? A gente sabe que todos estão aí presentes e a gente ainda tem as nossas dificuldades, então é muito fácil a gente cair. É muito fácil a gente cair. E a cada vez que cai, levantar é mais difícil, porque a gente se machuca, né? Então é mais complicado. É muito pior você ficar subindo e descendo do que você subir diretamente. Então, que a gente possa lembrar dessas lições trazidas pelos espíritos no nosso dia a dia, para que a gente melhore escolha, né? Aquela que vai fazer a gente progredir. Deixa eu só ver aqui que alguém me mandou um PVT. Ah, tá bom, eu te respondo em off, tá, Bruno? Gente, um grande beijo. Eu vou passar aí para o nosso amigo bombeiro, que vai fazer a prece de encerramento, tá? E depois a Nina aí vai encerrar com a musiquinha dela. E a gente se encontra aí numa outra oportunidade, tá bom? Obrigada aí pela presença de todos, pela participação. É muito bom quando é interativo, né? Que vocês perguntam, a gente discute, né? Cada um fala, dá a sua visão e a gente consegue clarear mais aí a lição, né? A gente consegue entender melhor com os exemplos de citações de cada um. Tá bom? Um grande beijo. Estou passando aqui, Nina. Bom, meus irmãos, é um prazer estar aqui. É uma oportunidade, uma honra. Então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Divino Mestre Jesus, Mestre dos Mestres. Senhor Jesus, muito obrigado por este início de semana, com esta tarde de estudos maravilhosa, que muito somou para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada no progresso espiritual. Senhor Jesus, dê força a nossas abnegadas irmãs e irmãos que prepararam esse estudo maravilhoso para nós, assim como nossos amigos espirituais que vêm nos protegendo, que eles também tenham forças de mantermos nessa caminhada sem esmorecer. Que nós continuemos, Senhor Jesus, difundindo seus ensinamentos para todos os irmãos que estiverem à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus.